Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Graças a Deus, chegamos à nossa lição de número 11 da nossa revista de Escola Bíblica Dominical para a classe dos adolescentes. O tema da nossa revista geral é da escravidão à conquista da Terra Prometida, e a lição de número 11 tem como título Promessas. E é a respeito, então, do assunto que nós vamos desenvolver. O nosso texto áureo está em Números, capítulo 23, verso de número 19. Um pouquinho mais eu estarei comentando junto com os irmãos a respeito desse versículo. É importante que na introdução seja definido aqui o termo promessas. Nós temos que promessas é uma afirmativa de que se fará ou dará alguma coisa, seja esse compromisso oral ou por escrito. Então, isso para nós é promessa. Nós podemos colocar aqui, com relação às promessas, que existem dois lados que estão em oposição. Primeiro, considerando as promessas humanas e segundo, as promessas de Deus. Por que eu coloco que tais promessas estão em oposição, né? Estão em lados opostos, melhor dizendo? Porque as promessas humanas, elas são muito falíveis. O homem, embora ele seja de honrar a sua palavra, seja um homem de um caráter excelente, no entanto, ele não consegue fazer com que as suas palavras que foram dadas, as suas afirmativas, sejam cumpridas. Porque o homem, ele está condicionado a muitos outros fatores, além do seu caráter, da sua palavra ser firme, sincera, verdadeira. As circunstâncias que cercam o homem na terra vai influenciar diretamente no cumprimento ou não das promessas que ele faz. Então, não é certo? Nós temos na revista, no nosso primeiro tópico, para definir aqui também as promessas, um exemplo da política. Às vezes, um homem até com uma boa intenção, ele também com propósito de atrair votos, ele faz promessas, de repente até com a intenção de que quando eleito, se porventura eleito, ele venha cumprir. No entanto, vai ter que enfrentar muitas outras condições para que essa sua promessa, essa sua afirmativa, ela venha se tornar uma realidade e que muitas das vezes não ocorre. Então, assim nós podemos dizer que as promessas humanas, elas são falíveis. Do outro lado estão as promessas de Deus. Estas não. As promessas de Deus, elas são reais, elas são verdadeiras e são fiéis. O nosso Deus, ele é o único que pode fazer com que a sua palavra se cumpra. Isto porque Deus, ele não está preso às circunstâncias, tanto no plano humano também, onde ele vai agir, como também em relação a tempo. Deus, ele não está preso a essas coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele está acima de todas as coisas. Controla as circunstâncias e controla tempo. Então, o nosso Deus, ele sim pode
fazer promessas e cumprir essas promessas na vida do homem na terra. Daí então nós já colocamos que é muito importante para nós que nós confiemos na palavra de Deus e não confiar na palavra do homem. Nós temos textos bíblicos que nos orientam a respeito disso. Por exemplo, Jeremias, capítulo 17, versículo de número 5, nós vamos ler: maldito o homem que confia no homem. Então, está aqui esse lado de promessas que são falíveis. Quando o homem confia no outro, ele vai se decepcionar. E quanto mais o homem depende de outro homem, ele não vai ser bendito nunca na terra, porque ele está condicionando determinadas coisas ao outro homem tão falho quanto ele. Então, a Bíblia já recomenda que nós não devemos confiar em outro homem. Em contrapartida, o versículo de número 7 do mesmo capítulo vai dizer: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, em Deus, você pode confiar plenamente e também ter esperança, porque essas não falharão, as de Deus não, ok? Então, nós podemos também fazer aqui uma relação muito grande, muito importante entre promessa e confiança. Estão intrinsecamente ligadas, porque quando Deus faz promessa para o homem, demanda do homem a confiança nessas promessas. E daí o homem pode descansar tranquilamente, porque o nosso Deus, ele não vai falhar. Quanto aqui à nossa revista que nós estamos estudando, o primeiro tópico coloca para nós 2 tipos de promessas. Aquelas que são promessas condicionais e temos também as promessas incondicionais. Agora, falando em relação às promessas de Deus. Quais são aquelas promessas que são condicionais? Ora, o Senhor nosso Deus, quando Ele faz uma promessa para o homem na terra, para o seu povo, Ele se utiliza desse tipo de promessa. E algumas delas, o Senhor vai colocar a condição para que a sua promessa ela venha a se cumprir. Dessa forma, a condição está para o homem cumprir. O de Deus é fazer com que isso se torne uma realidade, se torne uma verdade, que ela venha realmente acontecer na vida do homem. Mas o homem, ele necessita cumprir com alguns requisitos da parte de Deus, para que essas promessas, então, se cumpram na sua vida. Nós temos exemplo em Êxodo, capítulo 19, versículo número 5, quando o Senhor diz para o povo que estava acampado ali aos pés do monte, e o Senhor disse a eles: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes os meus mandamentos, então sereis para mim uma propriedade peculiar dentre todos os povos da terra, porque toda a terra é minha. Então, qual que é a promessa do Senhor? Fazer desse povo uma propriedade peculiar, ou seja, que ele teria todo um cuidado, todo um zelo, todo especial com esse povo. Mas quando isso aconteceria? Quando o povo observasse os seus mandamentos, observasse as suas leis, vivessem plenamente as leis de Deus e os preceitos de Deus. Nessa situação, eles estariam então cumprindo com a condição de Deus, e assim Deus, com a sua palavra, viria sobre eles e então cumpriria. Da parte de Deus, não existe nenhum obstáculo para que ele faça com que essa palavra se torne verdade. A condição está no homem. E assim nós temos
muitos outros exemplos de condicional dentro da Sagrada Escritura, de promessas de Deus. A outra parte, promessas incondicionais. Aqui é quando o Senhor, ele diz que vai fazer algo sobre a vida de alguém ou na vida do povo, e aí é independente. O Senhor não coloca a condição. O Senhor simplesmente diz para o povo que ele vai fazer. E nós temos exemplos dentro das Sagradas Escrituras. Eu gosto sempre de lembrar de texto do profeta Ezequiel, de texto do profeta Jeremias, quando o Senhor colocou para o povo de Israel que eles estavam em desobediência, que eles estavam vivendo num afastamento terrível da parte de Deus, desobedecendo às leis do Senhor. E aí caiu na primeira condição que nós colocamos, que se o povo diligentemente ouvisse a sua voz, ele abençoaria. Do contrário, o povo sofreria as consequências da desobediência. E quando nós chegamos no profeta Ezequiel e Jeremias, a época em que Judá está prestes a ser levado para o cativeiro, nós temos a correção de Deus, o cumprimento da palavra de Deus sobre a vida do povo. O povo é levado em cativeiro, é corrigido. No entanto, o Senhor faz uma outra promessa para o povo através de Jeremias e através de Ezequiel. E a promessa de Deus que ele faz é que ele colocaria dentro do coração do homem as suas leis. Ele iria derramar sobre o povo do seu espírito. E ele, então, ia transformar o coração do homem num novo coração. Ele ia tirar aquele coração de pedra e ia colocar um coração de carne, no sentido que haveria uma mudança interior no homem. E o homem, então, seria transformado para servir a Deus com inteireza de coração. Esta promessa que Deus faz não depende do homem, depende inteiramente de Deus. Até porque o povo não tem condição de cumprir com os mandamentos do Senhor. O povo não tem condições de andar conforme as leis do Senhor nosso Deus. Então veio a correção. Mas a segunda promessa de Deus, ela não depende de condição humana. Ela depende simplesmente da graça e do grande amor de Deus. Isto que é o extraordinário, andar na presença do Senhor. Então, recapitulando, promessas condicionais e incondicionais. Na condicional, são promessas que, para que se cumprissem, o povo deveria cumprir com uma parte do acordo. Não cumprindo, tais promessas de Deus não aconteceria. Nas incondicionais, então, é unilateral esse acordo que o Senhor faz. O pacto, a aliança que Deus faz com o povo está presa simplesmente no Senhor, não tem condição. E aí, então, a palavra de Deus vai se cumprir sobre a vida do povo de Deus. Nosso segundo tópico fala a respeito do cumprimento, então, dessas promessas e a respeito do peso que essas promessas têm. Ora, o nosso Deus, ele é um Deus zeloso. Ele chegou a falar para Jeremias, por exemplo, no capítulo de número 1 do livro do profeta Jeremias, no versículo de número 12, dizendo para Jeremias: Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Nesse sentido, o compromisso de Deus não está com o homem. O compromisso de Deus está com a sua palavra. E aí, então, o Senhor fará a sua palavra se cumprir. E ele sempre está velando por esta palavra para que ela se cumpra no tempo certo, no tempo determinado. Como eu estava falando, o Senhor, ele não está preso às circunstâncias. Eu quero trazer a nossa lembrança aqui as promessas, por exemplo, feitas a Abrão, quando ainda estava junto dos seus pais na sua terra. Gênesis capítulo 12.
E Deus diz para Abrão para que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, e que ele fosse para uma terra que Deus lhe mostraria. E a promessa de Deus é que o abençoaria, o engrandeceria, e que também a sua semente, ela possuiria uma terra onde Deus ali mostraria para Abrão. Abrão, confiante nas promessas do Senhor, ele sai em direção a um lugar que ele não sabia, mas firme nas promessas de Deus, ele caminha em direção ao cumprimento dessas promessas. É por isso que eu disse que a confiança, ela está intrinsecamente ligada com as promessas do Senhor. Temos que ter essa fé. Com o homem, nós sempre nos decepcionamos, embora haja pessoas que sejam fiéis nas suas palavras. Porque muitas das vezes, quando determinados homens não cumprem com promessas que fazem, é como eu disse, estão presos a circunstâncias alheias à sua vontade que o impede. Alguns é por falta de caráter, outros é porque não houve condições para que ele confirmasse, para que ele tivesse ali a garantia de que cumprisse com a sua palavra. Então isso é até compreensível, porém a palavra continua sendo insegura. Não tem como um homem prometer algo para daqui a 1 ano, 2 anos. Nós não temos controle do tempo. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a um dia. Como que eu posso garantir, pois promessa está relacionado com garantias? Como eu posso garantir que eu posso cumprir, que eu vá fazer, que eu vá acontecer alguma coisa daqui a 1 mês, 2 meses, 1 ano? Não, eu não posso fazer, eu não posso garantir tais coisas. Mas o nosso Deus, como eu estou colocando aqui e a lição nos coloca, o nosso Deus, ele é garantidor da sua palavra, porque ele não está dependente de tempo e de circunstância. O nosso Deus controla todas essas coisas, portanto, ele pode fazer promessa para 1 ano, 2 anos, 3 anos ou quantos anos forem, conforme eu estou colocando aqui no caso de Abrão. Este foi uma promessa que Deus fez para ele e que nós podemos arredondar o tempo de mais ou menos 400 anos. Pois lá na época em que Moisés vai sair com o povo do Egito e caminhando para a terra prometida, e chega no pé do monte, ali o Senhor vai dar as leis para o povo, nós vamos ler Gálatas capítulo 3, verso 17, Paulo, eu vou ler o 16 também. Ora, as promessas foram feitas a Abrão e a sua posteridade. Não dize as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida, de forma a abolir a promessa. Então, o que eu quero aqui? O tempo que Paulo destaca de 430 anos. E Paulo retoma a promessa feita a Abraão de que ele seria abençoado e o Senhor prosperaria a sua descendência, a sua semente. Faz promessa à sua posteridade. Deus dá garantia para Abrão de que tais palavras iriam se cumprir. E quanto tempo passa? 430 anos, conforme Paulo aqui retoma no texto de Gálatas. Observemos. Se eu disse que nós não temos condições de garantir nada para daqui 1 dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, Deus faz promessas de 400 anos. E cumpriu-se na íntegra. Cumpriu-se as promessas de Deus. Esse é um exemplo que eu estou dando, de 430. Mas Deus tem promessas de milênios.
e garantiu o cumprimento dessas promessas. Porque o nosso Deus, ele é todo-poderoso, o controlador do tempo, da circunstância. É ele que move todas as coisas, é ele que tem o coração do homem nas suas mãos. Então, essas promessas são promessas incondicionais. O Senhor disse e ele vai cumprir. E como disse para Jeremias, conforme lemos, ele vela sobre esta palavra para cumprir. Ele está olhando para a sua palavra e a sua palavra não vai cair por terra. Ele não vai deixar com que a sua palavra ela falhe. Ele cuida de tudo isso aqui. Então, é o texto de Jeremias, capítulo de número 1, verso de número 12, conforme nós lemos. O nosso texto áureo, de Números, capítulo 23, verso 19, vai dizer: Deus não é homem para que minta, e não é nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Vejam bem, só não é o nosso assunto principal, mas só para a gente dar um destaque aqui a respeito desse arrependimento de Deus, que muitas das vezes as pessoas questionam, e se lembra até de um texto de Gênesis, que Deus havia se arrependido de criar o homem. Bem, nós precisamos distinguir duas coisas aqui. O tipo de arrependimento que está sendo colocado. No primeiro caso de Gênesis, que Deus disse que havia se arrependido de fazer o homem, e portanto ele estava ali para destruir o homem pelo dilúvio, ele disse isso para Noé. Nesse caso, o Senhor ele não está atrelado com uma promessa, com o homem, com ninguém, com nada. Ele simplesmente está dizendo: eu criei, eu vou destruir. Então não está havendo prejuízo na sua palavra, porque ele não firmou nenhum pacto, nenhum trato com ninguém. Então ele simplesmente está desfazendo aquilo que ele havia decidido fazer e está mudando o seu projeto, está mudando o seu plano. Não está havendo prejuízo para ninguém. Não está agindo com dolo, com engano. Agora, no caso de Números, capítulo 23, 19, o contexto aqui é de um povo que é um povo abençoado, voltamos agora para a história de Abrão. Deus havia prometido para Abrão que ele prosperaria esse povo seria um povo abençoado. E agora, olha só, agora no caso de Números, já temos o contexto de Balaão, que vai querer amaldiçoar o povo e vai querer contrariar aquilo que Deus havia feito. Não, aí nesse caso não. O Senhor havia feito uma promessa para o seu servo Abrão. E isto que ele fez agora está atrelado ao homem. Ele colocou a sua palavra sobre a vida do homem, de um povo, de uma posteridade, uma semente futura de Abrão. E agora ele amaldiçoaria aquele que ele disse que seria abençoado? Então, neste contexto aqui está esta palavra do Senhor. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Ou seja, tinha dito para Abrão que o povo seria abençoado e agora iria amaldiçoar o povo? De forma nenhuma. Neste caso, se Deus agisse de forma contrária, haveria um prejuízo para a palavra de Deus. A sua própria palavra, ele estaria realmente voltando atrás com aquilo que havia dito para Abrão. Então, neste contexto, Deus não se arrepende. Quando Deus fala, se for agir com dolo, com engano, com o homem, isto não existe em Deus. Se Deus colocou a sua palavra, principalmente se for de uma forma incondicional, esta palavra de Deus vai se confirmar.
Observemos que quando Deus faz uma promessa para Abrão, e em aulas eu gosto muito de destacar isso aqui, quando Deus faz promessa para Abrão, o que era a terra de Canaã, quando Abrão chega ali? O que existia ali eram povos nômades, não estava povoado totalmente aquela terra, e Deus a promete para Abrão. E quando chega na época em que o povo está peregrinando e vai conquistar, nós já temos 7 nações ali naquela região. 7 nações habitando ali. Bem, será que Deus mudaria? Será que Deus não faria com que a sua promessa se cumprisse? Vou fazer aqui até criar uma situação hipotética para que nós entendamos. Será que Deus falaria agora, ora, quando eu fiz a promessa para Abrão, essa terra, ela não tinha nada, estava fácil de se cumprir aquilo que eu havia prometido. Mas agora eu encontro 7 nações nessa terra, ficou difícil. Ora, existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Ou quando o Senhor Deus, lá em Abrão, 400 anos atrás, que ele fez a promessa, o Senhor já não olharia lá na frente e viria o que aconteceria? Então aqui está a diferença entre uma promessa humana e as promessas de Deus. O homem não consegue olhar lá na frente, não consegue ver o futuro. O nosso Deus, ele conhece o hoje, conhece o ontem e conhece o amanhã. Quando ele promete, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Deus é fiel. Então, quando o Senhor fala assim com Abraão, ele dá toda a garantia para Abraão de que esta palavra, ela vai se cumprir. Nesse caso, nós podemos confiar inteiramente na palavra de Deus, porque ele é aquele que garante que a palavra vai se cumprir. É importante que em nós, exista esta palavra, porque o nosso Deus, ele não tem um compromisso com o homem em si, ele tem compromisso com esta palavra. Por isso que é importante que nós a estudemos, que nós a observemos e que nós saibamos como é que o Senhor ele trabalha. Um elemento importantíssimo quando nós tocamos no assunto promessas é o tempo. O nosso Deus é um Deus que trabalha com o tempo. Ele é longânimo. Enquanto nós estamos apavorados, desesperados, o Senhor, ele está controlando todas as coisas no decorrer do tempo. Por quê? O nosso Deus, quando ele faz promessas, é porque ele já tem tudo desenhado, arquitetado e está tudo no controle dele. O Senhor não se desespera, o Senhor não sai pelo meio do caminho, ele tinha um plano no passado e agora ele não deu certo o plano A. E o Senhor parte para o plano B. Estas coisas pertencem ao homem, essas coisas pertencem a nós na terra, ao nosso Deus não. O Deus criador dos céus e da terra, ele não tem plano B, ele não tem plano C, ele só existe para ele um plano apenas, é aquele que ele fala e aquele que ele executa. Ele controla todas as coisas, tem nas mãos. Então, o tempo é importante para nós observarmos que o Senhor, conforme diz lá no livro de Eclesiastes, deixa eu colocar aqui para vocês. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, nós vamos ver. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, quando o Senhor fez promessa a Abraão, ele já sabia de tudo. E ele vai controlando tudo no decorrer do tempo. Abraão, Isaque e Jacó. E aí eu vou para o meu último exemplo com vocês, Gênesis 45. Esse texto vai tratar
um pouquinho mais com relação às promessas de Deus que nós estamos falando. O verso de número 4 está escrito assim: agora, pois, não vos entristeçais por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Só fala de José, quando agora, na época de que ele já é governador, já é época da seca lá no Egito e toda a região ao redor do Egito, os irmãos descem para lá para buscar comida. E aí então ele se revela aos irmãos e os irmãos ficam apavorados por tudo aquilo que eles haviam feito para José. E agora, como uma autoridade suprema no Egito, ele poderia agora vingar tudo aquilo que eles fizeram. Porém, José entendeu perfeitamente o projeto e o plano de Deus. Foi tempestuoso, foi difícil, foi em meio à traição, à inveja, tudo aquilo que os seus irmãos fizeram, mas tinha um propósito dele ter sido vendido para o Egito. Deus o estava enviando à frente da família. Para quê? Para que se cumprisse uma promessa feita a Abraão lá atrás. Olha como Deus trabalha. Para que se cumprisse a promessa que havia sido feita a Abraão. O Senhor agora, já na época de José, anos para frente, o Senhor o envia adiante dos seus irmãos. E com isso, atrai os irmãos para o Egito, para que se cumprisse uma palavra que ele havia dito para Abrão. Então disse Abrão, Deus dizendo a ele: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Olha que coisa extraordinária, nós pensarmos nas promessas de Deus. Então, a nossa lição com relação às promessas é para que nós não confiemos nos homens, não confiemos no braço da carne, não confie nas palavras humanas, não porque é mau caráter ou não por causa disso, é porque nós homens, nós estamos sujeitos a muitas falhas, a circunstância do tempo, e podemos errar, podemos faltar com a nossa palavra. Mas o nosso Deus, este não falha, porque ele tem o controle da situação nas suas mãos. Tudo está nas mãos do Senhor. Ele controla o presente, ele controla o passado e ele sempre vai controlar também o futuro. Ele é onisciente. Então, esta lição é para que nós depositemos nas palavras do Senhor nosso Deus a nossa confiança, porque ele vela por essa palavra para cumprir. É por isso que Jesus, lá em João, capítulo 15, verso de número 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, qual que é o segredo da nossa vitória? Qual que é o segredo da nossa prosperidade? Qual que é o segredo da paz na nossa alma? É esta palavra estando em nós.
Guarde esta palavra, viva esta palavra, guarde os mandamentos do Senhor, procure conhecê-los, procure conhecer a vontade do Senhor e deposite nele a sua confiança com integridade, com inteireza de coração, porque Deus não vai falhar. Se nas condicionais, promessas condicionais, você cumpre com os quesitos de Deus, Deus cumprirá com a sua parte, Deus não vai falhar. E nas promessas incondicionais, saiba de uma coisa, Deus ele é fiel para fazer cumprir toda a sua palavra. Que nós vivamos inteiramente na presença dele e dependamos inteiramente da sua palavra, pois assim nós seremos bem-sucedidos e os nossos caminhos serão todos prósperos e nós seremos abençoados por Deus e o seu nome vai ser glorificado e engrandecido como que tem de ser. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Amém.